Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como homens. Palavra da salvação. Graças a Deus. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Sentados, por favor, tenham bondade. Como disse, aqueles que tiveram a oportunidade, estão tendo nessa semana de acompanhar a liturgia diária. Nós estamos caminhando com São Tiago, desde o capítulo 1, dos primeiros versículos, fielmente, passando por diversos versículos nesse período. Nós já entramos hoje, ontem na verdade, já estamos, e hoje, eu falei ontem porque eu rezei de manhã lá na gruta, nós entramos hoje no capítulo 2, os versículos de 1 a 9. Até então, o apóstolo Tiago vem dizendo sobre o perigo da língua. Vem nos lembrando que o bom religioso é aquele que sabe cuidar da sua língua. Que não adianta você dizer que é religioso, mas ter língua de cobra, língua afiada, como dizem, que ataca todo mundo e destrói todo mundo. É um perigo, como diz a própria Sagrada Escritura. A língua, que é um membro tão pequenininho, mas que pode incendiar uma floresta inteira, que pode botar fogo e destruir muita coisa. E Tiago, sem rodeios, ele vem nos ensinando que o bom cristão, o bom batizado, o bom católico, o bom devoto de São Miguel, o bom devoto de Nossa Senhora, o bom religioso é aquele que cuida da sua língua. Então ele vem nos ensinando muito isso. Depois, hoje, ele vem falar, ao dizer sobre a língua, agora ele vem dar um outro passo em relação para que a gente seja um bom cristão. O bom cristão, o bom religioso, é aquele que não fica julgando o outro pela aparência, que tretou, relou, já está condenando o outro, sem antes saber de fato, sem antes conhecê-lo. Ou então, o mau cristão é aquele que escuta qualquer coisinha, qualquer fofoca, alguém que falou algo, é verdade, nossa, bem que eu pensei mesmo, e já distribui, solta para frente, leva adiante aquele mal que ouviu, e às vezes nem sabendo se de fato aquilo é verdade ou não, e mesmo que soubesse, não teria o direito de dizer. Enfim, o bom cristão, diz o texto de hoje, para a conversão de nosso coração, é aquele que não faz diferença entre pessoas. Então ele, de forma muito clara, vai dizer: olha, não façais acepção entre vós. Ele dá o exemplo do rico e do pobre, e da forma como o outro chega no rico e acolhe bem, e da forma como o outro despreza o menos favorecido, aquele que é pobre. Olhar para o Cristo, para nós, é o grande exemplo. Não vamos olhar para outra pessoa, para ninguém, Tem muita gente que dá bom testemunho, tem muito exemplo de pessoas, mas olhemos para o Cristo. Ele é aquele que não fez acepção de pessoas, amém? Então, quer um exemplo? Olhe para ele, queiramos este exemplo e tenhamos esse exemplo diante de nossos olhos, daquele que não fez diferença, que acolheu a todos, ricos, pobres, inclusive ele nasce numa manjedoura,
e já acolhe os pobres pastores, acolhe os ricos magos que ali chegam com presentes, entre eles ouro, e lhe oferece, e continua acolhendo ao longo da sua história, né? Continua acolhendo, pecadores ou não pecadores, ele acolhe a todos, entra na casa daqueles que são marginalizados e os recebe e os convida à graça da conversão. Por isso que Tiago vai dizer, olha, não façais diferença entre vós. E como base, né, hoje de manhã na missa da gruta, às 7 horas da manhã, como base de tudo, o texto hoje nos faz lembrar uma frase muito bonita, que está na lei, né? Na lei da igreja, na lei da Sagrada Escritura. E a frase é essa, né? Que nos ajuda a nortear todo o nosso caminho. E que se a gente fugir dela, a gente comete muito pecado. Se a gente fugir dessa frase, facilmente a gente vai pecar pela língua, pecar no pensamento, vai pecar nas palavras, vai pecar no julgamento. Ou seja, diversos pecados vão encontrar espaço dentro de nosso coração. Qual que é a frase, padre? Amai o próximo como a ti mesmo. É a frase que o apóstolo Tiago hoje nos deixou de presente nesta quinta-feira. A base de tudo é: amai vosso próximo como a vós mesmo. Então, resumindo também aquilo que outro texto vai nos dizer, né? Não façais para o outro aquilo que você não quer que façam para você. Se você não quer que ninguém te prejudique, não prejudique o próximo. Se você não quer que ninguém fale mal de você, também não fale mal do próximo. Se você não quer que ninguém fofoque de você, opa, refreia a sua língua, né? Não fofoque, né? Onde o apóstolo Tiago dizia, seja amoroso até na hora da raiva, porque senão a gente peca, maltratando e falando coisa que não deve. Onde eu lembrava aqui na pregação, né? Está lá no canal do YouTube também essa pregação, eu recordava, senão a gente vai usar aquela frase, né? Para justificar o nosso pecado. Ai, desculpa, falei sem querer. Saiu, né? Se saiu, eu dizia ontem, porque está dentro, né? Então nada sai sem querer. Nesse sai é porque a escuridão está aqui dentro, a treva está aqui dentro, e em algum momento ela sai, né? E atinge alguém. O apóstolo Tiago vai dizer que cada vez mais a gente amar o próximo como a nós mesmos, tendo como referência aquilo que nós não queremos que façam para nós, aquilo que nós não desejamos para nós, e a gente não quer fazer para o outro e nem desejar para o outro, seremos bons cristãos, seremos bons católicos, amém? Olha que ensinamento bonito, né? Que Deus quer trabalhar em nossos corações, a verdadeira cura que Ele quer restaurar em minha vida e na sua. Enfim, nós nos encontramos hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 8, onde temos um outro ensinamento de cura e libertação. Eu gosto de usar essa palavra dentro da catequese, né, de cura e libertação, muito grande. Por quê, padre? Nós nos encontramos na pessoa de Pedro hoje. O personagem Pedro hoje sou eu. O personagem Pedro hoje é você. Repita essa frase comigo. O personagem Pedro hoje sou eu. Mais uma vez. O personagem Pedro hoje sou eu. Por que, padre? Que o personagem que Pedro hoje, este Pedro sou eu. Porque hoje Pedro representa nós e nossa dificuldade de lidar com o sofrimento. O Pedro hoje representa nós e nossa religiosidade enquanto as coisas estão bem. A gente caminha bem, adorando, amando, louvando, glorificando. Mas Pedro hoje representa nós e nossas limitações e fraquezas, diante daqueles momentos onde, embora nós cremos, dizemos que amamos a Deus, que somos religiosos, que somos católicos, que somos devotos de Nossa Senhora e de São Miguel, mas enfim, no momento de dificuldade, a gente pula fora do barco. A gente repreende o próprio Cristo, dizendo, não, Cristo, que esse sofrimento não venha sobre você. E hoje nós somos repreendidos como Pedro, pelo Cristo. Afasta-te, Satanás. Significando, tira de você. Não deixe que aquilo que está dividindo, que está prejudicando a tua forma de pensar e de acolher o Cristo e a cruz, te deixe longe da verdadeira igreja, da verdadeira religião, do jeito certo de ser um bom cristão.
Afasta-te, Satanás. Ou seja, Pedro, vai para trás, eu estou na frente. Pense, vai para o cantinho do pensamento, Pedro. É mais ou menos isso, né? Que Jesus está dizendo para Pedro. Papai e mamãe às vezes tem umas didáticas assim, né? Ó, cantinho do pensamento, filho. Pedro, vai para o cantinho do pensamento. Vai lá pensar na bobagem que você está falando. Vai lá pensar. Teu pensamento não é o pensamento de Deus. Reflita melhor, Pedro. Porque você quer uma religião, quer seguir um Cristo sem cruz. Se você quer me seguir, o caminho que eu te ofereço é o caminho do Calvário. É onde eu vou ter que chegar para que a humanidade seja salva. Se você quer vir, venha. Por isso, fique no cantinho e pense. Vai para trás, Satanás, retira-te. Antes de seguirmos com o convite do comentarista para o nosso ofertório, convido você a inclinar sua cabeça só um pouquinho. Feche os olhos, se possível. E cada um vai pensar, como que você está vivendo? Eu, Padre Ivan Pedro, como é que eu estou vivendo a minha religião? Tem diversos momentos que eu também vivi uma religião onde não quis o sofrimento, ou quando o sofrimento veio, eu não quis aceitá-lo, ou critiquei o Cristo, ou me revoltei. Se isso aconteceu, peça perdão a Deus, peçamos essa graça, pelas vezes que nós, como Pedro, no momento de fraqueza, não soubemos entender que o caminho de Cristo é um caminho de cruz, de entrega, de sacrifício, mas de sacrifício feito com amor. Um amor, uma cruz que é doação, uma cruz que é salvação. O sofrimento acolhido com alegria gera salvação. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que facilmente fizemos distinção entre pessoas, julgamos as pessoas. Peçamos perdão ao Senhor. Coloquemos tudo isso nessa Santa Missa, trazemos no altar do Senhor. Vamos acompanhar o comentarista nos falando sobre essa preparação